paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia, 9 horas da manhã, domingão, 7 de fevereiro de 2021, está começando a nossa Escola Bíblica Online, aqui no canal Casa do Pão. Muito bem-vindo, muito obrigado pela tua participação, você é um incentivo para mim aqui todas as manhãs. Quero mandar um abraço para o meu irmão Afonso, para o irmão Eumino, pessoas que têm sido fiéis, que desde o começo estão acompanhando as minhas ministrações. O pouco, ou muito pouco, que eu sei, eu quero passar adiante. E a todos vocês que estão inscritos no canal, 129 pessoas inscritas no canal, muito obrigado. Não é o número de pessoas, não é. O importante é nós estarmos fazendo algo para Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, você que tem chamada para ensinar a palavra de Deus. Segundo os especialistas de ensino, a maior taxa de aprendizagem é daquele que ensina, sabia? A pessoa que mais aprende é aquela pessoa que ensina, ok? A pessoa que simplesmente acompanha uma aula diz que a taxa de aprendizagem é de 5 a 10%, e a pessoa que ensina, a taxa de aprendizagem é 90%, então é muito alto. Então quando você ensina, você aprende e guarda muito mais, ok? Então você que tem chamada para ensinar a palavra de Deus, você que tem chamada para ensinar, para ser professor de escola bíblica, ensine, faça vídeos, não precisa publicar se não quiser, mas faça vídeos na sua casa, prepare o estudo e faça os vídeos como se você estivesse gravando um vídeo por YouTube, no caso você não queira postar. Se não se sinta bem em postar, mas faça isso. A sua taxa de aprendizagem, o seu conteúdo vai ser guardado muito mais na sua mente e no seu coração, ok? E nós estamos aqui com a nossa Escola Bíblica Online, hoje falando sobre Débora, né? A proposta agora, dessa fase da Escola Bíblica aqui, é comentar algo sobre as mulheres do Velho Testamento, algumas mulheres do Velho Testamento. Hoje, já falei, vamos falar sobre Débora, ela que foi profetisa, juíza e mãe de Israel. Olha só, mãe de Israel, que legal, né? Uma mulher muito usada por Deus. Então, logo após o Josué conquistar Canaã, vencer 31 reis e estabelecer o povo de Israel ali, não eliminar totalmente o povo de Canaã dali, né? Que Deus falou que eles iam ficar como espinhos para provar a nação de Israel. Mesmo que não todos eliminados, Israel ficou ali estabelecido, ok? E onde que aparece a figura dos juízes. O povo de Israel, eles viviam um ciclo. Quando morria uma nação, uma liderança que buscava Deus, ok? Quando morria uma liderança, uma geração de liderança que tinha temor de Deus, que tinha busca de Deus, e entrava uma liderança que não tinha temor de Deus, que não buscava Deus, o povo se corrompia. Veja como é importante a liderança estar buscando a Deus. Primeiro a liderança, tá? Não começa pelo povo, começa pela liderança. Isso é bíblico. Liderança forte, povo forte. Liderança fraca, povo fraco. Liderança que busca Deus, povo que busca Deus. Liderança que não busca Deus, povo que não busca Deus. Se nós falamos que nós, aqueles que são os obreiros da casa do Senhor, somos o espelho da congregação, somos o espelho dos membros, e os membros se refletem em nós, então os nossos membros vão ser aquilo que nós somos, gente. Por favor, não queria entrar nesse campo, já que estou colocando aqui, vamos falar, né? Não é porque Deus está mandando, não é porque está vindo aqui, eu vou falar, tá, gente? Entenda uma coisa, a tua congregação, a tua comunidade de fé, o povo que você lidera, eles são você. Se o povo não busca Deus, é porque você não busca Deus. Entenda isso. Se o povo busca Deus, é porque você busca Deus. Entenda isso, mano. Entenda isso, meu irmão, minha irmã, que faz parte de uma liderança. Isso é uma coisa muito séria. Por isso que você tem que ter certeza que você tem chamada para a liderança. Se você está num cargo de líder que não é para você estar, que Deus não quer isso para você, vai sofrer você, vai sofrer sua família, ok? Então tenha certeza que você está no lugar que Deus quer, beleza? Então, olha só, então Israel vivia esse ciclo, e quando o povo se desviava, o que acontecia? Os inimigos de Israel invadiam as suas terras, os inimigos de Israel, eles oprimiam o povo de Israel, onde que o povo se arrependia e clamava. Não é que o povo mudava, o povo clamava ao Senhor, claro, clamava a Deus, porque sabia que estava errado, e Deus
precisando de uma liderança forte, levantava os juízes, ok? E aqui temos essa mulher ímpar na história de Israel. A sua história, a história de Débora, está no capítulo 4 e 5 de Juízes. E nessa época, Israel vivia oprimida por Jabim, rei de Canaã, e ele reinava ali em Azor. Segundo os arqueólogos, era uma cidade que tinha mais ou menos 40 mil habitantes. Era uma cidade muito forte, uma cidade muito proeminente, uma cidade muito bem estabelecida. E Jabim tinha um general do exército dele chamado Cícera. E diz a Bíblia Sagrada que ele tinha 900, eu ia dizer outra coisa, tinha 900 carros de ferro. Esses carros de ferro não eram que eram necessariamente todos de ferro, eles tinham partes de madeira também, claro, tinham partes de madeira. E alguns desses carros, não sei se é o caso aqui de Cícera, eles tinham uma espécie de um ferro nas rodas, que quando aquilo passava, que eles enfrentavam as infantaria, o exército que andava a pé, aquilo trucidava as pernas das pessoas, então eles perdiam os movimentos, suas pernas eram arrancadas, eram cortadas, dilaceradas, era uma coisa muito terrível. Então esses carros na época eram os verdadeiros tanques de guerra, e Cícera tinha 900 mil deles, desculpa, tinha 900 deles. O historiador Flávio Josefo, talvez para mostrar uma grande vitória de Israel, disse que Cícera tinha 3 mil desse carro, mas vamos ficar com a Bíblia, né? Cícera tinha 900 carros, dentro que era uma arma poderosíssima de guerra. Então Jabim, o rei de Canaã, podia oprimir violentamente, diz o texto bíblico, que ele oprimia violentamente o povo de Israel. Essa palavra oprimia violentamente quer dizer, sabe o que quer dizer? Esmagava com força, empurrando. É como se tu pegasse alguém e pressionasse aquela pessoa contra a parede e esmagando ela até ela não se aguentar mais, até ela falecer, ok? Então essa que é a ideia de oprimir violentamente. Então olha o que diz o Juízes, acompanhe comigo, livro de Juízes, capítulo 4, verso 2. Porque o povo se desviou depois que morreu o juiz Eude. Juízes 4 e 2. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Harezote Agoim. E olha o 3. Então clamaram os filhos de Israel, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos, gente, meu Deus, 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Isso empurrava com força, esmagava eles. Então, o nome Jabim quer dizer inteligente. Então talvez pelo fato de ser um rei muito inteligente, muito bem preparado, que sabia administrar as coisas. E o seu capitão era Cícera, que Cícera, o seu nome quer dizer exibição. Então olha só, como os nomes tinham significados muito fortes na época do Oriente Antigo. Então olha só, o rei era um nome inteligente e o seu capitão exibição. Então olha só, o Cícera chegando com aqueles 900 carros de ferro, devia ser uma coisa muito portentosa, uma coisa muito fantástica, fabulosa. Meu Deus, então claro, metia medo e temor e pavor em qualquer nação, ok? Então estava ali, e diz o texto 3 que o povo clamava. E esse clamor ali, o povo diz que o povo clamaram, esse termo clamar ali é chorar gritando. Tamanho o desespero, a situação terrível que Israel estava passando. E Deus já tinha preparado alguém. Onde que entra na nossa história a mulher comentada nesta manhã? Débora, juíza, profeta, aleluia, e mãe de Israel. Profetiza. Domingo passado falamos sobre Miriam, que também era profetisa, e aqui está Débora, outra profetisa, uma mulher vidente, tinha revelações especiais, ela tinha revelações profundas de Deus. Quando entendemos uma profetisa, uma vidente, entendemos uma mulher inspirada por Deus, é como se fosse um oráculo divino. Ela recebia de Deus, então ela era também juiz, ela julgava questões ali de Israel, e era mãe, né? Por quê? Porque cuidou de Israel.
ela cuidou de Israel. E diz o texto, Juízes 4:4. Então Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então ela julgava Israel. O seu nome significa abelha. E os sábios judeus dizem que seu marido Lapidote, por orientação de Débora, ele doava os pavios e o óleo para queimar as lâmpadas no tabernáculo de Siló. Por isso que o nome Lapidote significa tochas. Então olha só a relação de tudo. Então a Débora, imagino eu, penso eu, por revelação divina, estava vendo a necessidade do tabernáculo. Já que ela era profeta, ela tinha uma revelação especial de Deus, é óbvio. Então imagino eu que ela teve essa revelação que em Siló precisava de pavio e de óleo para as lamparinas, e ela orientou seu marido Lapidote, e ele foi lá e doou isso. Então a Débora, como diz o texto, ela era profetisa, ela tinha revelações tremendas de Deus. Olha o que diz o versículo 5: e habitava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. Ela morava ali. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então, olha só, ela tinha revelações tremendas de Deus. E ela tinha o dom de discernir o espírito muito forte. Então quando alguém vinha falar com ela, além da revelação profética de Deus que ela recebia, ela tinha o dom de discernir o espírito. Então ela sabia que espírito estava vindo consultar ele, não um espírito maligno, benigno, não estou falando isso. A questão, qual o sentimento que a pessoa estava vindo consultar ela. Porque o dom de espírito, o dom do discernir espírito, não é só para dizer se é do diabo ou é de Deus. O dom de discernir espírito faz você entender a pessoa, faz você entender as intenções da pessoa. Então é muito mais do que dizer só é do diabo, é de Deus, é muito mais, tá entendendo? Então ela tinha o dom de discernir o espírito de uma forma muito profunda, muito forte na sua vida. E as pessoas vinham falar com ela através da revelação de Deus, através do dom de discernir espíritos. Débora tinha a resposta certa para todas as pessoas. Por isso que o povo começou a entender que ela era uma juíza. Porque olha só, o texto diz que ela julgava debaixo da palmeira de Débora. Esse nome palmeira de Débora ficou porque ela se assentava ali, tá entendendo? Não é porque o povo diz: onde é que está Débora? Está lá na sua palmeira, onde que depois ficou marcado, depois da sua morte, todos que moravam naquela região sabiam: ó, tá vendo aquela palmeira lá? É a palmeira de Débora. Lá ela sentava e julgava Israel, e Deus revelava para ela, e Deus mostrava para ela. Então ela tem uma revelação tremenda, porque o povo clamou, e Deus levanta Débora, a juíza, ok? E a profeta de Israel. E olha o que ela diz no versículo 6 e 7. Quando ela tem o dom da revelação, e Deus dá para ela uma visão tremenda. Olha o versículo 6 e 7. Enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não te deu ordem, dizendo: vai e atrai a gente no monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, e com seus carros e com a sua multidão o darei na tua mão. Gente, olha o nível da revelação de Débora. Olha o nível da revelação de Débora. Desculpa, olha o nível da revelação. Por revelação divina, Deus falou para ela quem seria o líder militar que levaria Israel numa guerra contra Jabim: Baraque. Deus revelou para ela o que o próprio Deus falou para Baraque. Então, olha, Deus já falou para ti, Baraque, então sai do teu lugar. Deus revelou para ela aonde seria a batalha. Nós lemos aqui: atrai a gente ao monte Tabor, e atrairei para ti no ribeiro de Quizon. Ó, Deus revelou onde é que era a batalha. Deus revelou para Débora quantos homens levariam para a batalha: 10.000. Deus revelou para Débora as duas tribos principais que estariam envolvidas na batalha: Naftali e Zebulon. Deus revelou para Débora
a estratégia da batalha. Leva para o ribeiro de Quizon, lá vai ser a vitória, leva para lá. Deus revelou que o general Sísera seria derrotado, e Deus revelou que daria na mão de Baraque. Isso é, darei na tua mão, na mão de Baraque. Então Deus, olha só gente, eu entendo que numa visão profunda, numa visão profética profunda, Deus levou Débora para o campo de batalha e mostrou tudo o que iria acontecer, tudo. Débora viu por antes, olha só que maravilha, Débora viu, né, como se diz, ela viu, é como se ela estivesse passando pro Baraque, o spoiler, né? Débora deu spoiler pro Baraque de tudo que iria acontecer, gente, que maravilha. Deus pega Débora e leva lá pro campo de batalha e mostra como seria a derrota de Sísera, como que Baraque teria que fazer, onde teria que ser a batalha, quantos homens precisava. Gente, que maravilha, que maravilha. E mesmo assim, Baraque, diante daquela revelação profunda, olha a sua reação. Olha a reação de Baraque, Juízes 4:8. Então disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. O nome Baraque quer dizer relâmpago. Os sábios judeus dizem que quer dizer iluminação. Então um relâmpago que ilumina, ok? Sem problema. Então ele morava ali em Naftali, em Quedes, né? E por quê? Poxa, Deus deu tudo, tá aqui, ó. Eu estou dizendo, vai que só tu vai ter, não vai ter que pelejar. A vitória é tua, Baraque. E por que ele resolveu levar Débora? Se tu for comigo, Débora, eu vou. Se tu não for, não vou. Que condição é essa, gente? Se Deus diz, mas por que ele fez isso? Bom, existe talvez a falta de confiança dele próprio, talvez a confiança dele, porque Débora era tão chegada a Deus, porque Débora tinha uma intimidade tão grande com Deus. Não, vou levar Débora junto. Débora é a minha certeza da vitória. Talvez faltou confiança para Baraque se ele fosse sozinho. Talvez ele não se achava capaz, porque ele se achava que Débora era mais capaz. Talvez ele queria dividir a vitória com Débora. Não sabemos a verdade, o certo, por que ele resolveu que Débora fosse. Eu entendo, meu pensamento, que ele entendeu que se Débora estivesse com ele, essa mulher que Deus usava muito, a vitória seria garantida. Não tem aquela coisa, às vezes as pessoas vão orar por uma família. Alguém vai lá assim: Alfredo, vamos me usar aqui. Alfredo, vem aqui orar por uma família. E você, poxa, eu vou lá orar por essa família. Meu Deus, vou levar o irmãozinho tal. Aí você liga: irmão, vamos junto comigo. O irmão que você sabe que é bênção, que é até mais usado que você. Ô irmão fulano, vamos comigo lá orar por essa família? Ah, vamos. Você vai mais confiante. Tá entendendo? Isso acontece com a gente. Então nós podemos entender um pouco Baraque. Talvez pelo fato de ele não se sentir tão seguro de si mesmo, levou Débora, que representava no seu coração a presença de Deus fisicamente falando, ok? E lá foram eles. Só que Débora disse para ele: olha só, Deus falou para ti, Baraque, vai te dar Sísera na tua mão. Agora, a vitória vai ser tua, só que a honra não vai ser. Tá entendendo? A vitória vai ser tua e a honra não vai ser. Então o que acontece? Lá vão eles para a batalha, né? Vão eles para a batalha. E saem dali Débora e Baraque e vão lá nas tribos de Zebulon e Naftali, e com mais alguns da tribo de Benjamim e mais alguns da tribo de Isacar, poucos, né? Talvez a tribo de Ruben, alguns foram também, não se sabe com certeza, né? O capítulo 5 diz que eles ficaram pensando e tudo mais, talvez Ruben foi também, mas é de certeza que foi Naftali, Zebulon, alguns da tribo de Isacar, alguns da tribo de Benjamim e talvez alguns da tribo de Ruben foram para esta batalha. Então, quando Sísera ficou sabendo que Baraque juntou o povo e foram para lutar contra Jabim, Sísera rapidamente convocou seus 900 carros de guerra, convocou o seu exército, convocou a sua infantaria e foi para peleja. E onde é que eles foram para peleja? No rio Quizon, onde Deus tinha mostrado para Débora. Que coisa tremenda! Então, Débora, movida pelo Espírito Santo, profetiza para Baraque novamente. Acompanhe comigo, Juízes capítulo 4, versículo 14. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia que o Senhor tem dado Sísera na tua mão.
porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens com ele. Olha só, Baraque estava no monte Tabor, Cícera os carros de guerra no rio Quizon. E Débora pega e fala: não é este o dia que o Senhor deu, não o Cícera exatamente, mas o exército de Cícera na sua mão? Então olha só, o dom de profecia novamente vindo em favor do povo de Deus, gente. A Bíblia diz que se não há profecia, o povo se corrompe. Não tipo um profeta se levantando e diz: assim diz o Senhor, papapá. Eu amo e acho muito lindo quando vem de Deus isso no meio da igreja. É fantástico. É fantástico. Ok? Fantástico. Mas nós entendemos que a palavra pregada, a palavra vinda do trono de Deus, pregada para a congregação, para a comunidade de fé, é uma mensagem profética, gente. Porque a palavra de Deus, ela tem 3 elementos. Ela é bíblica, a sua base é bíblica. Podemos usar uma historiazinha de outra coisa para dar um pouco de contexto ou explicar alguma coisa, mas isso não tem que ser o foco, tá? Não tem que ser o foco, porque eu já vi pessoas pregarem, explanaram maravilhosamente a Bíblia, chegou no final, contaram uma historiazinha para dar uma ênfase naquilo que pregaram. Não, eu não concordo. Você pode usar aquela história no meio da mensagem para dar uma ênfase na mensagem, mas não no final. Mas tudo bem, vamos lá. Então a mensagem tem que ser bíblica, a base tem que ser bíblica, a mensagem tem que ser cristocêntrica, sempre apontando para Cristo, e a mensagem tem que ser profética, para haver mudança na nossa vida, para eu olhar dentro de mim e dizer: não, eu vou mudar. Não que eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, eu preciso mudar. Isso vem durante a mensagem. Eu preciso mudar, eu tenho que mudar, vem durante a mensagem, ok? Agora, o eu vou mudar vem no final da mensagem, onde você toma a decisão, impulsionado pelo Espírito Santo. Agora, para você ser impulsionado pelo Espírito Santo, a mensagem tem que ser profética, tem que vir do trono de Deus. Não tem que vir do achismo, não tem que vir só do teu conhecimento bíblico, não tem que vir só da tua experiência, da tua sabedoria. Tem que vir de Deus, gente, tá bom? Então a mensagem, olha só, a palavra de Deus, a palavra profética de Débora, dizendo para Baraque: Baraque, hoje é o dia, é hoje, mano, vamos lá, desce o monte Tabor. O Senhor já não saiu adiante. Então, olha só, gente, Débora estava dizendo para Baraque, vocês estão aqui no monte Tabor. Cícera e os carros estão lá em Jabim, de Jabim, estão ali no ribeirão de Quizon, estão ali. Deus já está lá, Deus já saiu diante, Deus já está ali, tá entendendo? O Senhor já estava ali guerreando pelo seu povo. O historiador Flávio Joséfo, talvez numa forma exagerada, porque quando alguém quer contar uma história de uma grande vitória, às vezes exagera um pouco, ok? Flávio Joséfo diz que não eram 900 carros. Flávio Joséfo diz que eram 3.000 carros. Diz que eram 10.000 cavalos de Cícera. Mas como é que Baraque derrotou Cícera? Como é que foi isso? No capítulo 5 de Juízes, versículos 20 e 21, entendemos bem, de uma maneira assim, entre linhas, tá? Mas entendemos como que Deus deu a vitória para Baraque. Capítulo 5, versículos 20 e 21, no Cântico de Débora. Olha só: desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Cícera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisaste, ó minha alma, a força. Tá entendendo? 22 também. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Gente, o que aconteceu ali? Aconteceu uma grande inundação. Deus usou o controle que ele tem da natureza, ok? Para haver uma grande inundação que impediu os carros de Cícera agirem como eles sempre agiam. Eles pensam, vinha um exército a pé, ninguém tinha aqueles carros. Os carros de Cícera vinham assim, destruiu tudo. Agora, quando deu aquela inundação que Deus enviou ali, aquela enchente, aquela inundação, os carros ficaram impossibilitados de prosseguir, de fazer o que sempre faziam. E diz Flávio Joséfo que foi uma tempestade terrível, que houve trovões, que houve relâmpago, que houve uma ventania terrível. Flávio Joséfo, o historiador do século I,
diz que ainda que houve até granizo. Então eu entendo, talvez Flávio José talvez tenha sido um pouco exagerado, sim, mas eu entendo aqui literalmente que Deus enviou uma grande tempestade, enviou todas as armas da natureza que ele domina, que ele controla, para derrotar o exército de Sísera. Então quando Baraque desceu do monte com seus 10.000 homens e pegou aquele povo ali, aquele exército totalmente desprotegido, totalmente debilitado, atolado na lama, gente, foi uma carnificina, foi uma coisa terrível, foi uma carnificina. Olha a palavra de Deus através de Débora se cumprindo, foi uma destruição só. Acompanhe comigo, Juízes capítulo 4, versículo 16, versículo 15 e 16. E o Senhor derrotou a Sísera. Esse derrotou quer dizer espalhou, desbaratou. Não tem assim que você vê aquelas formigas vindo assim por aquele caminho, que você só mexe um pouquinho ali na linha, que elas têm o cheiro, que elas acompanham, elas começam a se espalhar assim? Essa que é a ideia. Então o povo foi espalhado e fica muito mais fácil, porque quando estão mais juntos é mais difícil lutar, mas quando é um, então isso é mais fácil para acabar. Então olha só, e o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada. Isso foi uma matança, gente, foi uma matança. A fio da espada, diante de Baraque, e Sísera desceu do carro e fugiu a pé. 16. E Baraque os seguiu após os carros e após o exército até Azerote Agoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio da espada, até não ficar um só. Gente, o historiador, filho de Biblos é uma cidade que ficava onde hoje está o Líbano. O historiador, filho de Biblos, ele diz, eles gostavam um pouco de exagerar, ele diz que morreu nesse dia mais de 900.000 pessoas nessa batalha. Mas eu entendo, com esses dados talvez exagerados, que foi uma grande vitória de Israel. Então o povo, quando eu já falei, quando Baraque desceu do Monte Tabor e pegaram, mas foi uma matança, Só que para cumprir a palavra de Deus da sua profeta Débora, e para honrar ela, porque Deus sempre honra os seus profetas. Se a mensagem vem de Deus, Deus vai honrar os seus profetas, ok? Isaías profetizou a vinda do Messias, morreu e não viu, não importa, a palavra se cumpriu. E Isaías, na glória, na eternidade, sabia que a palavra se cumpriu. E hoje nós sabemos que Isaías profetizou 700 anos antes da vinda do Messias, que ele viria com detalhes, ok? Então vamos lá. Sísera fugiu a pé, ele desceu do seu carro, porque era costume os líderes não participarem literalmente da batalha, lá na frente da batalha. Eles ficavam mais atrás, orientando as suas tropas, ok? Era o costume. Se você vê os filmes de documentários sobre grandes batalhas na History Channel, National Geographic, você vai ver ali o que? Os líderes, os caras que lideravam, que comandavam a batalha mais para trás, ok? E o povo lá batalhando. Eles faziam isso para comandar, para definir a estratégia de batalha, para orientar os seus comandados. Então Sísera ficou mais para trás. E quando ele viu que o negócio ficou preto, ficou bem, levou embora, desceu do carro. Como não tinha como fugir de carro por causa do atoleiro que ficou, ele saiu a pé, saiu correndo. E como Deus falou para Sísera, para Baraque, Baraque, tu vai vencer, só que a honra dessa vitória não vai ser tua. Não vai ser tua. E Sísera fugiu a pé e encontrou Jael, mulher de Éber, queneu. Os queneus e o povo de Jabim viviam em paz. Quando Sísera chegou ali na tenda de Éber, Jael veio, a mulher de Éber veio receber ele. O deu abrigo, o confortou, deu leite, cobriu ele com uma coberta. Ele dormiu, disse para ele que ia vigiar para ver se não vinha ninguém. E quando ele dormiu profundamente, que ele ferrou no sono, ela pega uma estaca e um martelo, coloca na fronte dele e dá uma martelada só. Pá! E ali morreu Sísera com a cabeça enfincada na terra, através de uma estaca. Deus falou através da Débora. Olha só Débora profetizando. Baraque, a honra de matar a Sísera não vai ser tua. E diz que Baraque vem ali procurando Sísera
Jael foi ao encontro dele. Vem cá, Baraque. Vem ver onde é que está Sísera. Está lá na tenda, eu matei ele. Então Baraque viu com seus próprios olhos a palavra de Deus se cumprindo. Gente, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Então olha só, o dom de profecia e de revelação e discernimento de espírito, o dom de palavra até de sabedoria para orientar o povo da profetisa, juíza e mãe de Israel, Débora, tremendo. Em Juízes capítulo 5 tem ali o cântico de Débora e Baraque por essa grande vitória, por essa grande vitória. Quando Israel passou o Mar Vermelho, Moisés trouxe um cântico e Miriam foi adorar a Deus. E agora essa grande vitória de Israel, Débora juntamente com Baraque fazem esse hino de exaltação ao nome do Senhor. Juízes capítulo 5 versículo 1. E cantou Débora a Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo, e cantou, isso é, a palavra cantou ali quer dizer ela contemplou. Então era um cântico de contemplação. Gente, eu entendo pelo dom de profecia, de revelação, da intimidade que Débora tinha com Deus. Essa contemplação, ela cantava vendo o próprio Deus do seu trono. Era coisa tremenda, não tem como explicar a ligação do profeta com Deus. É um ministério difícil, gente, porque o profeta tem que ficar isolado devido a, se ele está num lugar, o dom de profecia ativo, ok? Se ele está num lugar muito populoso, ele começa a ver coisas na vida de todas as pessoas, começa a ver a vida de todas as pessoas. E então no versículo 3 ela diz, eu salmodiarei, então cantarei louvores ao Senhor. E ela fala ali das tribos que se juntaram à batalha, elas falam das tribos que não se vieram à peleja, ela fala da tristeza da mãe de Sísera. Deus mostrou até a tristeza da mãe de Sísera para Débora. A mãe de Sísera na janela, quando é que meu filho vem? Até isso Deus mostrou para Débora. Olha só que tremendo a revelação dessa mulher. Então essa mulher, que o seu nome significava abelha, essa abelha que como junta a colmeia em prol de um benefício de todos ali, Débora juntou o povo de Israel por uma grande vitória, ela que foi essa profeta, essa juíza, essa mãe de Israel. E através dessa mulher, o povo de Israel, a nação de Israel, diz que a terra sossegou por 40 anos, uma mulher muito usada por Deus, muito usada. Então está aí, essa grande mulher de Deus, né, que ela mesma diz ali no livro de Juízes capítulo 5, eu me levantei, quer dizer, eu surgi, eu fiz o que tinha que fazer, eu me levantei por mãe de Israel. Desperta, desperta, isso é quando a palavra aparece duas vezes a mesma palavra seguida, fala da importância do que tem que fazer. Amém, meus irmãos? Siga o exemplo de Débora, desperta, surja, levanta para fazer aquilo que Deus te chamou. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Hoje grande culto na tua congregação. Vá lá adorar a Deus, ouça a sua palavra, aplique na tua vida, né? Nós temos culto de ceia na congregação Betel. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Beijo no coração. Tchau.